Olá, boa noite. Pela graça de Deus, nós estamos juntos mais uma vez. E eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que esse tempo para você, além de um tempo de aprendizado, seja também um tempo de gratidão e, portanto, de adoração ao nosso Deus. E eu quero abrir esse nosso estudo bíblico de hoje tratando de um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Isaías, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11. E a palavra de Deus nos diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem se decidirá com base no que viu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo nome, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto do profeta Isaías fala da pessoa de Jesus Cristo, prenuncia o seu nascimento e o seu ministério. Um ministério que, conforme nós podemos observar aqui no texto, e nós que já conhecemos a história na vida de Jesus, um ministério de reconciliação, um ministério de aproximação, um ministério de acolhimento àquele que é marginalizado, àquele que é rejeitado, àquele que é olhado com desconfiança, que é vítima de preconceito. Mas a palavra de Deus diz que esse Senhor, esse que viria da parte de Jessé, ele não julgará as pessoas pela aparência, e ele nem decidirá com base naquilo que ele ouviu. O texto diz: com retidão ele tomará decisão em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Que expressão interessante acerca da vida de Jesus. E eu fico pensando que nós, que carregamos conosco, quem sabe o título, não sei, mas que carregamos o nome de cristãos, talvez isso seja um grande desafio para nós. Talvez esse texto, falando de Cristo e nos entendendo como corpo do Cristo ao qual o profeta está falando, nós também devêssemos, no nosso comportamento, na nossa vida, estarmos pautados nessa maneira, como Jesus, como o Cristo, como reto e verdadeiro juiz, ele se pautou enquanto esteve entre nós. Não julgar as pessoas pela aparência,
não julgar as pessoas por aquilo que a gente ouve acerca delas, mas nos aproximarmos delas, estarmos com elas, para que a gente possa entender as suas dores, para que a gente possa conhecer a história que as levou a se tornarem aquilo que elas são, para poder acolher as angústias e os sofrimentos delas, para poder dizer para elas que apesar da dor da história, que apesar da dor da rejeição, do preconceito, há um Deus que as acolhe, porque Ele não as trata a partir dos seus pecados, mas Ele as trata com graça e misericórdia a partir delas mesmas. E nesse tempo de tantas polarizações, nesse tempo que as coisas têm mais valor do que as pessoas, nesse tempo em que as opiniões, os julgamentos, eles são mais fortes do que o sofrimento e a angústia humana, eu creio que Cristo precisa se manifestar na terra. E eu creio que Ele só pode fazer isso hoje, através do seu corpo, através da sua igreja. Mas só aqueles que são curados por Cristo é que podem expressá-lo da maneira como Ele é, da maneira como Ele se expressou. E eu espero que nesse tempo que nós vamos estar juntos nessa noite, você tenha esse encontro de graça com Deus, um encontro transformador na sua vida, na sua história, para que você seja um instrumento de transformação. Nós vamos orar nesse instante. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de estar nos lares também. E eu te peço, Deus, que esse tempo que vamos estar juntos seja um tempo santo, na onde o Teu Espírito opere de uma maneira direta sobre as nossas vidas. Quebrante o nosso coração, coloque por terra a altivez de espírito, confronte as nossas verdades, as nossas realidades, para que possamos, Deus, a partir da Tua palavra, sermos conformados à Tua imagem e à Tua semelhança. É o que pedimos agora, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor agora. E quando nós nos colocamos diante de Deus para adorá-lo, para bendizê-lo, nós precisamos ter duas percepções muito claras. Quem é o Senhor? Aquele que Isaías vai dizer que é santo, santo, santo. Aquele que vai se revelar na pessoa de Jesus como um Deus de amor, todo amor, que portanto é misericórdia, que portanto é acolhedor, que portanto é cheio de compaixão. E tudo isso que Ele é, canalizado no seu olhar para nós. E eu creio que tendo essa consciência de quem Ele é, nós somos lançados à percepção de quem nós somos, pecadores e carentes dessa misericórdia, dessa graça, desse amor, dessa compaixão. E eu penso que o exercício da confissão é que nos ajuda a ter uma dimensão maior de quem Ele é e de quem nós somos. E isso também nos lança, então, em segurança nos braços dEle. E o cântico e o hino que nós vamos cantar agora, no de número 71, esse hino é uma confissão de pecados, como nós falamos na semana passada. E eu quero convidar você a gente fazer uma confissão comunitária através da letra desse hino. Então vamos cantar e vamos confessar ao Senhor. Sem sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar,
perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. E essa expressão do perdão, essa expressão desse Deus que é tão amoroso, tão misericordioso e que lança sobre nós a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua compaixão, também, além de nos levar a depositar nele a nossa confiança, também nos responsabiliza para que nós também ofereçamos de graça aquilo que de graça temos recebido do Senhor, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua compaixão, e oferecemos isso para o próximo, para o nosso inimigo, para aquele que nos ofende, como Jesus mesmo propôs. Que coisa notável há se nós amarmos apenas aqueles que nós amamos, se nós perdoarmos apenas aqueles que nós amamos. Jesus diz que a nobreza, a expressão da graça e da sua presença na vida de todo aquele que ama o seu inimigo, que perdoa o seu inimigo e que se faz perdoado, que se coloca na posição humilde, na busca da reconciliação, como Deus em Cristo Jesus fez conosco. E a canção que nós vamos cantar agora fala dessa preciosidade da vida, da comunhão, que se faz e se refaz na nossa unidade, na aceitação das pessoas nessa unidade, e por isso no oferecimento do perdão e na graça, na alegria de recebê-lo. Canta junto com a gente. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar,
pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. E somos unidos em Cristo. Em Cristo fomos tornados em um só povo, um povo que professa uma mesma fé, que partilha do mesmo coração, um povo que vive na mesma missão e faz isso, se expressa dessa maneira, sempre em comunhão. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso
isso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão. Bom, então hoje nós retomamos a nossa jornada a partir da doutrina da oração. E eu não sei se você prestou atenção nisso, mas quando a gente fala da doutrina da oração, há muita coisa relacionada à oração que às vezes nós não levamos em consideração, não é verdade? Imagino que quando a gente se coloca a orar, a gente vai dentro daquela expressão simplista. Com isso não significa que não seja verdadeira, é claro, mas a gente vai naquela definição simplista de que orar é falar com Deus. E é verdade, orar é falarmos com Deus. Mas neste falar com Deus, há todo um contexto no qual nos impulsiona, nos chama à oração. Na semana passada, nós falamos sobre a confissão dos nossos pecados, da importância da confissão, o que ela representa na oração, na relação com Deus, o que ela representa naquilo que nós pedimos ao nosso Deus, aquilo que nós agradecemos para o nosso Deus. Enfim, a confissão de pecado, ela tem tudo a ver, né, da maneira como nós nos colocamos diante desse Deus misericordioso, bondoso, gracioso, que tem consciência dos nossos pecados, mas que espera que nós os confessemos, conforme nós falamos na semana passada, não os confessemos necessariamente por conta de Deus, porque Deus de fato sabe quais são os nossos pecados, porque na cruz de Jesus, aqueles que creem na obra de Jesus, no sacrifício de Jesus, no que significou a obra de Jesus, essas pessoas já têm os seus pecados perdoados, porém exercitam a confissão por outras razões também, as quais nós estamos tratando aqui às quintas-feiras. Dentre elas, o reconhecimento de quem são, o reconhecimento de quem é, por uma questão de humildade, por uma questão de gratidão a Deus, de confiança em Deus. Então, se você perdeu a nossa aula da semana passada, quando nós falamos sobre a confissão dos pecados, eu quero convidar você a dar uma procuradinha aí na nossa linha do tempo e assistir a aula da quinta-feira passada, quando nós falamos sobre a confissão dos pecados. Hoje, nós vamos falar sobre perdoar aos outros. Ora, se através da confissão nós pedimos perdão a Deus, nós clamamos para que Deus nos perdoe, para que Deus nos purifique, para que seja restaurada, então, a nossa comunhão com Deus, porque a comunhão de Deus para conosco, ela não é quebrada, porque se sustenta na pessoa de Cristo, mas para que seja reconectada a nossa comunhão com Deus. Bom, da mesma maneira que queremos isso do Senhor, pedimos isso ao Senhor, à medida que recebemos o perdão, somos desafiados, somos responsabilizados a também oferecê-lo, a perdoar, para que então nós possamos ter de uma maneira perfeita, e perfeita não no sentido de extremamente correto, mas perfeita no sentido de uma linha coerente, né? Recebemos e da mesma maneira que recebemos, compartilhamos, oferecemos, pedimos. Então, acerca de perdoar uns aos outros, dentro da doutrina da teologia da oração, nós precisamos entender que o Evangelho, ele propõe um código de ética, ou seja, de comportamento daqueles que creem. Da mesma forma que temos condições de amar, segundo João disse na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19, amar porque Ele nos amou primeiro, também nós temos condições, não por nós mesmos,
mas por conta do Espírito que agora então habita na vida daqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, nós temos condições de perdoar. E aqui eu faço uma paráfrase da primeira carta de João, do capítulo 4, versículo 19. De perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. Se nós conseguimos amar as pessoas, é porque recebemos o amor daquele que nos amou primeiro. É Ele que coloca em nós, nos inspira, nos dá condições de amar as pessoas, como Ele nos amou. E isso também acontece no exercício do perdão. Só nos é possível perdoar porque recebemos o perdão do Senhor, porque entendemos o perdão do Senhor e constrangidos em amor pelo reconhecimento do perdão dele sobre as nossas vidas, então nós também perdoamos as pessoas. O cristão, vou dizer para você que ele não tem o direito de dizer eu não perdoo, porque ele é alvo do perdão de Deus. Ele pode ter dificuldade de perdoar, mas ele não pode se negar à observância, ao mandamento, à sua relação ética com Deus no processo do perdão. Talvez ele não consiga perdoar imediatamente uma pessoa, mas ele precisa se comprometer com Deus, consigo mesmo, se comprometer com o próximo, com o seu inimigo, de trilhar por esse caminho. É claro que quando a gente fala de perdão, muitas vezes há um fundamentalismo na cabeça das pessoas de que perdoar significa esquecer o que o outro fez, a mágoa que o outro fez, deixou em nós, que perdoar significa que, bom, agora a gente vai retomar a nossa amizade do momento em que ela foi cortada, nós vamos passar uma borracha em tudo o que aconteceu e vamos retomar como se nada tivesse acontecido. Não, isso não é perdoar. Até porque para nós, que somos muito diferentes do nosso Deus, para nós, perdoar não é esquecer. Não dá, é impossível esquecer para nós. Não é como Deus, que joga no mais profundo abismo os nossos pecados e se esquece deles. Para nós, não. Para nós, o grande desafio é a gente tornar a ferida que foi feita em nós numa cicatriz, a qual ela estará curada, tratada, mas todas as vezes que nós lembrarmos delas, nós vamos saber o que é que foi que aconteceu. Perdoar significa oferecer à pessoa o perdão, ou pedir perdão à pessoa, para que a nossa vida ela continue seguindo, ela continue trilhando e não fique ancorada naquele lugar de mágoa, naquele lugar de ressentimento, naquele lugar de vingança, naquele lugar de dor. Perdoar é o exercício de levantar a âncora e permitir que o vento do Espírito sopre sobre o barco das nossas vidas e nos faça velejar, e nos faça trilhar pelo caminho da graça, pelo mar da graça de Deus. O texto bíblico nos diz o seguinte, Mateus retoma muito bem isso na oração do Pai Nosso, conhecida como oração dominical ou como oração do Pai Nosso, quando nos versículos 14 e 15 ele propõe a relação ética. Aliás, Jesus mesmo propõe uma relação ética. Ele diz o seguinte, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perceba a relação ética aqui, a relação baseada na justiça. Aquela mesma justiça de Deus a qual nós nos referimos quando nós dizemos, Deus é amor, mas também é justiça. E sempre dizemos essa frase muito fora do contexto. Mas talvez neste contexto, talvez nessa relação aqui proposta por Jesus, o amor e a justiça de Deus, eles se apliquem corretamente. Se você quer ser perdoado,
então perdoe. Se você quer ser alvo da graça, então seja gracioso. Se você quer receber as bênçãos, então abençoe. Essa é uma relação ética no Evangelho. E é muito importante que a gente a considere. Marcos, ele diz o seguinte acerca disso: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ora, esses textos do Evangelho são textos que, infelizmente, a gente passa rapidinho por eles. A gente se esquece deles. A gente tem uma facilidade e antigamente uma disposição, uma intenção de decorar alguns versículos bíblicos, mas geralmente esse passa batido por nós. São poucas pessoas que se dispõem a decorar versículos como esse aqui, porque são desafios terríveis na prática do cotidiano, na prática da vida. Mas, meus queridos, o reino de Deus, ele se estabelece sobre esses valores. É por isso que quando Jesus os expõe para os discípulos. Jesus os expõe para aqueles que estão ali querendo andar com o Senhor, atendendo o convite de andar com o Senhor. Para aqueles que vão formar a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. E essa igreja, necessariamente, ela precisa estar estabelecida sobre esses valores para que ela possa ser denominada igreja de Jesus. Eu e você só podemos ser denominados cristãos, ou só podemos ser denominados discípulos e discípulas de Jesus, se a nossa vida estiver alicerçada sobre esses valores que são estabelecidos o reino de Deus. Os rituais, os ritos, eles são mais fáceis de nós abraçarmos como expressão da nossa fé, não é verdade? Como é mais fácil a oração, como é mais fácil a leitura da Bíblia, como é mais fácil estar na igreja, viver em comunhão, como nós estamos cantando aqui, como é mais fácil ter uma aparência espiritual, como isso é mais fácil. Mas eu digo a você que essas facilidades todas, essas expressões todas de fé, que embora sejam importantes, elas são insignificantes se nós a compararmos com a vida ética em Cristo. Alguns cristãos, eles defendem tanto situações secundárias, essas as quais eu falei agora, para que eles possam fugir daquilo que é primário. Então, o fulano, ele é assíduo na comunidade da fé. E isso ajuda a lidar com a sua dificuldade de perdoar o seu irmão. A irmã, ela é disponível, acessível às necessidades da igreja. Mas isso é uma maneira dela lidar com a sua consciência que sabe que ela precisa pedir perdão ou que ela precisa perdoar. Buscar a reconciliação com o outro irmão e com a outra irmã. Esses são movimentos da nossa psique, da nossa estrutura emocional, humana. Eu e você, todos nós passamos por essas maneiras da gente lidar com coisas que nos são desagradáveis. Geralmente a gente se dedica a outras para que a gente possa esconder, abafar, fazer de conta que elas não existem, encobertá-las para que a gente não trate delas. E no ambiente religioso, isso é extremamente comum. Tanto é que você vai encontrar isso nas narrativas do Evangelho, você vai encontrar isso nas narrativas do apóstolo Paulo, você vai encontrar isso nas narrativas do Antigo Testamento.
Não é à toa que o Senhor, a partir do profeta Isaías, vai dizer assim: olha, quando vocês vêm prestar cultos, quando vocês vêm dar o dízimo, quando vocês vêm dar as ofertas, quando vocês celebram as festas sacrificiais e rituais, eu viro as costas para vocês, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue, de pecados. Mas os ritos e rituais, essas coisas ajudam a gente a mudar o foco, ajudam a gente a tratar o primário como terciário, ou como coisas que ficam lá no final da lista de coisas importantes e essenciais na fé. Mas a Bíblia é enfática, e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ora, nós somos lembrados, por exemplo, quando fazemos a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Mateus no capítulo 6, versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Numa outra tradução, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. No Evangelho, na pessoa de Jesus, essas relações são muito importantes. Elas são praticamente centrais na sua mensagem. Esta é a experiência do perdão que Jesus propõe na oração que ele nos ensina a fazer. Perdoa na mesma medida que nós perdoamos. Que desafio orar assim. Eu digo que o Evangelho não é fácil, meus irmãos. Eu digo, minhas irmãs, que o Evangelho não é mesmo um exercício simplista. Uma oração não é uma expressão simplista, mas ela carrega consigo, além das palavras, comportamentos. Porque as palavras precisam ser expressões da vida, precisam ser expressões das relações, das ações, das movimentações da fé dentro do nosso coração. Um outro texto que chama a atenção, Jesus falando acerca da temática da oração. Portanto, Mateus 5, 23 e 24, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha que expressão, o quanto essa relação do perdão, ela é de suma importância no ministério de Jesus, na ética do reino, nos valores do reino de Deus. Jesus diz: olha, se você for fazer algo que você julga imprescindível para a vida cristã, que é levar o seu dízimo, que é levar a sua oferta lá na igreja onde você frequenta, ou para o próprio Deus, como nós entendemos que fazemos, Jesus diz: não, Senhor. Se você que vem trazer a sua oferta aqui, o seu dízimo aqui, se lembrar que há um negócio mal resolvido lá, que há uma pendência relacional na sua história, deixa a sua oferta ali, se reconcilia com aquela pessoa, depois volta e então consagre a sua oferta. Porque, como é muito claro no Evangelho, nas cartas, nas igrejas, não é o nosso dinheiro que Deus quer. Muito embora a igreja de Deus precise dele, mas não é isso que Deus quer. Deus nos quer. E daí o nosso dinheiro é só expressão de uma consciência de que nós pertencemos a Ele e de que tudo que temos é provindo dEle e por isso investimos na sua causa. Mas Jesus diz: se você, na hora que for entregar a sua oferta, entender que você precisa resolver algumas questões, algumas pendências, faça isso primeiro. E eu vou dizer para você que isso não se aplica apenas aos inimigos.
Isso se aplica ao nosso casamento, a relação com o nosso cônjuge. Isso se aplica ao nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, com o colega de trabalho. Não se aplica necessariamente a uma discussão, a uma briga com alguém da igreja, mas se aplica a todos os relacionamentos que são quebrados na nossa caminhada. Se você for trazer a oferta, se você vier se ofertar junto com a oferta que você vai fazer, primeiro resolva as suas pendências. Primeiro perdoe as pessoas. Receba as pessoas, para que você então seja recebido. Perceba o quanto o perdão, ele é mesmo imprescindível no exercício da fé em todos os aspectos. Nem mesmo a nossa oferta, ela é agradável quando não há exercício de perdão. Na semana passada nós falamos sobre a bênção da confissão dos pecados e, portanto, do recebimento do perdão de Deus. A consciência do perdão recebido, ela deve imediatamente conduzir-nos ao oferecimento do perdão aos nossos ofensores. O Gruden, ele vai dizer que até que o pecado seja perdoado e a relação reatada, a oração logicamente fica obstruída. Além do mais, se guardarmos rancor no coração contra outrem, ou seja, contra outra pessoa, então não agimos de modo agradável a Deus e nem proveitoso para nós. Percebe a relação que o Wayne Gruden, que é o nosso referencial teórico aqui, teológico aqui, ele propõe? Ele propõe que a retenção do perdão nos desfavorece no relacionamento com Deus, porque o pecado, ele dá lugar para que o acusador, ele atue, e atuando, através da culpa e através da mágoa, ele nos adoece espiritualmente. E em se tratando das questões relacionais, também nos adoece fisicamente. Veja o que Davi diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como terra seca. Um dos pecados escondidos pode ser também a retenção do perdão, a desobediência à ordem de perdoar. Esse tipo de pecado verdadeiramente nos adoece profundamente, afetando a nossa relação com Deus, enfraquecendo a nossa comunhão com o nosso Senhor. Porque, como eu disse, é nessas ocasiões em que o acusador, ele mais trabalha contra nós. E eu imagino que você saiba o que é que significa isso. Eu imagino que você já tenha vivido a experiência de desistir de tomar a ceia do Senhor por causa de um problema conjugal, por conta de um problema familiar, por conta de um problema com algum irmão ou irmã da igreja, por conta de um problema relacional com alguém da sua faculdade, do seu trabalho, vizinho. Eu imagino que você já tenha passado por essa situação, porque a sua consciência, naquele instante, o acusou. E eu posso dizer para você que o que pode ter acusado você naquele instante seja o próprio Espírito. E se foi ele, certamente você irá resolver aquela situação imediatamente. Pode ter sido o inimigo das nossas almas, que trará mais vergonha, mais culpa diante de você, irá fazer com que você fuja da reconciliação, ou poderá ser a sua própria consciência. Porque a graça comum continua operando na sua vida. E esse desconforto vai fazer com você aquilo que fez com todos os seres humanos e que foi exposto por Davi. Vai te adoecer emocionalmente, fisicamente.
vai te adoecer, vai roubar as suas forças. Wayne Grudem, ele propõe um texto muito importante das Escrituras, que está no capítulo de Mateus, o capítulo 18, aonde é o capítulo no qual Jesus discorre sobre a questão do perdão. E eu quero convidar você a ler o capítulo 18 de Mateus. Ele é muito importante. Ele nos ajuda a pensar na estrutura, no modelo, na ideia de perdão. E naquele capítulo, Jesus, para ajudar as pessoas, os seus ouvintes, a entenderem o conceito que ele está pontuando ali, aquele valor basilar do reino de Deus, Jesus conta uma parábola. E nessa parábola ele diz o seguinte: por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Quero só voltar o slide aqui. Nos versículos anteriores, esse servo devia uma quantidade de prata. O seu conservo, ou seja, o servo dele, devia 100 denários, irrisório perto daquilo que ele devia. Diz o texto: agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você deve. Então o seu conservo, assim como ele havia feito, caiu de joelhos e implorou. E implorou exatamente usando as mesmas palavras que ele usou com o Senhor dele: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Preste atenção nessa última frase e aplicação que Jesus faz dessa parábola. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Perceba, meu querido, que desde o princípio desses nossos estudos, a oração ela se revela como algo que vai além. Como eu disse no início, daquela definição simplista do orar é falar com Deus. Orar é mais do que isso. Orar é falar de nós para Deus, o que já é muito difícil. Orar é expor a nossa fé. Orar é expressar a nossa confiança. Orar é confessar, sem medo e sem insegurança, os nossos pecados diante de Deus. E às vezes, como nós vimos na semana passada, confessar até para o nosso próximo. E orar é também perdoar os outros que nos ofendem. Porque a oração é uma relação
ética. E eu quero fechar isso demonstrando mais uma vez essa relação ética, trazendo à luz mais uma palavra de Jesus. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Ética cristã, o preceito do Evangelho de Jesus. Eu creio que por conta da nossa humanidade, por conta do pecado que reside e que também insiste em nos fugir da ética do Evangelho, é necessário que tratemos dessa questão em oração e com ousadia diante de Deus e diante da vida. E eu quero desafiar, conclamar você. Eu quero me solidarizar a você, porque essa realidade difícil, é difícil para você, é difícil para mim. Mas quantas pessoas o inimigo das nossas almas tem derrubado na vida da igreja, na caminhada da fé, porque essas pessoas não têm perdoado, porque essas pessoas querem sempre o perdão de Deus, mas não têm nenhum interesse, nenhuma disposição, nenhum esforço para perdoar aqueles que carecem de perdão, do seu perdão. São pessoas que preferem viver a sua vida carregando as dores da culpa, as dores do rancor, da amargura, cerceando o seu relacionamento com Deus, a saúde do relacionamento com as pessoas, desenvolvendo dentro de si doenças psíquicas, emocionais, porque não se rendem a esse alicerce do Evangelho, que é o perdão. Eu creio que a parábola deixa muito claro para nós qual é essa relação. Eu creio que o final da oração do Pai Nosso, logo depois do Amém, deixa muito claro para nós o que é a vida cristã, como é trilhar pelo caminho, quão desafiador isso é. Mas antes, nos lembra que só pode perdoar aqueles que entenderam que foram perdoados primeiro na pessoa de Jesus. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você tenha ousadia, a partir da autoridade do Espírito e da possibilidade da presença do Espírito na sua vida, de você tratar essa questão na sua história. No nosso próximo encontro, nós falaremos sobre a humildade, dentro do aspecto da oração. Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe todas essas relações que possivelmente tenham sido levantadas aí na sua memória, pelo Espírito, pela sua consciência ou pelo inimigo das nossas almas. Mas que você não deixe de tratar e de cuidar desse aspecto da sua vida, que é um desafio tão grande para nós. Não se esqueça, domingo, às 9 horas, nós teremos mais uma vez um encontro com o pastor Norberto, que encerrará a sua série de mensagens e reflexões sobre a evangelização. No domingo, às 18h30, nós teremos também o culto infantil, que será dirigido pelo tio Girafa. E às 19h40, nós teremos o culto da família, onde nós encerraremos a última mensagem dessa série que nós chamamos de comunhão. E eu espero que você se faça presente, participe conosco e assista ao fechamento dessa série de mensagens que eu espero que tenha tocado o seu coração, desafiado a sua vida, e que quando a igreja se manifestar presencialmente, você se lembre dessa série e você trate a vida em comunidade de uma maneira muito diferente.
Deus te abençoe, um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo desafio que ela é para nós, agradecemos, ó Deus, porque diante desse desafio tão grande, nós podemos contar com a presença, a ação do teu Espírito que opera em nós. O Senhor conhece a nossa dificuldade, a nossa fragilidade, a nossa humanidade, conhece os nossos pecados todos, mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos instrumentalize, nos fortaleça e nos capacite para vivermos e experimentarmos a ética cristã, a ética do Evangelho. E assim possamos oferecer gratuitamente aquilo que de Ti nós temos recebido também. Naquilo que nos parecer grande, maior do que nós, difícil para nós, dá-nos a ousadia de iniciarmos o processo do perdão, para que dentro desse processo nós sejamos tratados, sejamos curados pelo Senhor e então preparados para exercer a misericórdia, a compaixão e assim o perdão. É o nosso pedido nessa noite, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Deus te abençoe.